que Ezequiel teve. Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, apresenta que Deus veio a Ezequiel e ele trouxe esta revelação. E nós vamos ler para a edificação da sua vida nesta noite. Eu quero que você preste atenção para que você entenda. Ezequiel, capítulo de número 37, olhe bem, seria a partir do verso número 2, mas vamos ver o 1. Diz assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Imagine a quantidade de ossos secos, sequíssimos, só ossos, um vale de ossos, milhões e milhões e milhões e milhares de ossos, todos amontoados. E Ezequiel observava naquela visão, aonde ele foi pego pela mão do Senhor e foi levado em espírito, e ele observou que ele estava no meio de um monte de ossos. E então disse o Senhor a Ezequiel, e me disse: filho do homem, ou seja, Ezequiel, poderão viver esses ossos? E então Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu sabes. Porque ele conhecia a Deus. Tu sabes. E então ele me disse. Então Jesus, o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre estes ossos, esta multidão de ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, eu ouvindo esta palavra, Ezequiel então profetizou. Como se me deu ordem. E quando ele disse essas palavras, diz a palavra do Senhor no verso de número 7, e ouvi um ruído, enquanto eu profetizava, que se fez um rebuliço, aquele barulho daquela multidão de ossos, um batendo no outro, em meio àquela visão. E ele observando aquilo, ele via que os ossos estavam se ajuntando, cada osso ao seu osso, cada parte do corpo vindo e se ajuntando e formando ali aquela caveira. Então, e olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E ele observando tudo aquilo, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Estavam como mortos. Aquele monte de ossos, após se juntarem os seus ossos, cada osso no seu devido lugar, braços, pernas, cada peça veio e foi se colocando no seu lugar. De repente começou a formar nervos em cima daqueles ossos. De repente veio a pele, veio a carne, e tudo se formou, e ficou ali um homem montado. Mas ele não tinha vida, ele estava morto. E então, eu olhei e vi sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, ou seja, aí o Senhor disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos e o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Oh, você pode dizer glória a Deus por isso? E então o que ele fez? Ele profetizou, como ele deu a ordem, como o Senhor deu a ordem. Então o Espírito
um exército grande em extremo. Então me disse: filho de homem, ou seja, vamos até aqui o versículo número 10, e profetizei como ele, e me deu ordem. Então entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército enorme. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Eu quero que você entenda como está a nossa cidade, como estão os nossos bairros, como estão os nossos amigos, como estão os familiares. Olhe para você ver. Que vale de ossos secos o mundo parece ser para o homem cujos olhos se abriram para a verdade dos fatos. Que vale de ossos secos o mundo parece para o homem, para você cristão, cujos olhos se abriram para a verdade dos fatos. Ou seja, porque nós entendemos e nós conseguimos ter o Espírito Santo em nós, e nós descobrimos aquilo que está morto e quem está vivo. Nós temos essa sensibilidade. Todo cristão tem essa sensibilidade de Deus e descobrir o que está morto e o que está vivo. Vamos lá para você entender. Em verdade, ele é um grande cemitério repleto de homens. O que é um cemitério repleto de homens? O mundo. Repleto de homens, mulheres e crianças mortos em delitos e pecados. Pessoas que têm olhos, que têm mãos, que conversam, que andam pelas ruas, mas eles estão mortos. Estão vivos, mas estão mortos. Como assim, pastor? Não estou entendendo. São pessoas que estão vivas, mas não compreendem o que é a vida. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Olhe para eles, homens, mulheres e crianças de nossas cidades. Eles estão enterrados aqui na nossa cidade. Os homens e as mulheres da nossa cidade estão ali. As pessoas que chegam ao seu salão, ao seu convívio, ou até mesmo na igreja, para ouvir falar, em uma noite de domingo ou de semana, estão ali. E ali que eles se encontram. Leiamos algumas inscrições que existem nessas tumbas. Eu quero que você entenda. Exemplo: aqui jaz o tom egocêntrico. Aí você me diz: louco, ele tinha um belo caráter. Esta classe de pessoa egocêntrica, ele tem um belo caráter. É uma pessoa jovem, é virtuosa, e filhos lindos, mas todos morreram de fome e miseráveis por causa do egoísmo do pai deles, que não pôde ajudar a si mesmo. Foi o que disse, foi o que provou. Ele está morto em sua própria embriaguez. Aí existe uma outra classe de pessoas: autossatisfação, loucos por futebol, teatro, concertos, danças e assim por diante. Nada mais de manhã, à tarde ou à noite parece interessá-lo. Aqui está ele, morto no prazer. Existe uma outra classe: altivez, cheios de grandes ambições com relação de suas habilidades, o seu conhecimento, a sua família, a sua casa, os seus amigos, a sua fortaleza, o seu negócio, seus cães, ou seja, o que for.
Aqui está ele, morto pelo seu orgulho. Olha, igreja do Senhor, o que mata as pessoas. Olha como as pessoas estão envolvidas em algumas áreas em que eles não conseguem ter a sensibilidade, que estão mortos, que precisam de Deus. Eles se sentem completos. Ou seja, aí existe uma outra classe, pessoas que têm dúvida. Aqui jaz a senhora dúvida, cética quanto a tudo. Ela saía à caça pelo mundo da natureza, da revolução e da providência, e especialmente pelo mundo sujo de seus desejos insignificantes e obscuros de ter argumentos contra Deus, contra Cristo ou contra o céu. Aqui está ela, morta pela infidelidade. Ainda existe uma outra classe, daqueles de faz de conta. Aqui jaz, vamos nomeá-lo, aqui jaz Jeremias, faz de conta, com a sua classe de estudos bíblicos. Tem pessoas que têm até certos conhecimentos, seu coro, a sua religião de domingo, e sua cruel indiferença à salvação ou condenação da multidão que perece à sua porta. Aqui está ele, morto na formalidade. Todos ou quase todos os que estão ali se encontram sob o fardo pesado da ignorância, uma sensação de tal abandono, e todos estão com a mão e pés atados às correntes da luxúria, da paixão ou da procrastinação de suas próprias dissimulações. Em meio a estes túmulos, você vive, move-se e sente a sua essência. Qual é o seu dever aqui? É uma pergunta. Você percebeu o que realmente tem de fazer nessa região de morte? Tendo olhos para que você possa ver, tendo ouvidos para que você possa ouvir, tendo coração para que você possa sentir. O que você fará com este cemitério? Andará por ele com cruel indiferença? Ou se contentará em passear por ele, em reprovar seus pobres ocupantes pelo modo como viveram enquanto os deixa em paz nos túmulos, com a mesma desesperança do que os encontrou? Aí surge uma resposta: Deus que nos livre desta tal situação. Observe bem, igreja. O mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, não é porque eles são ruins, é porque eles não tiveram a experiência que nós tivemos. Tem pessoas no nosso meio que estão servindo a Cristo há 20 anos, há 30 anos, 40. Aí você chega e pergunta: você está arrependido de servir a Cristo? Eu já ouvi, e eu sou uma das pessoas que posso dizer que uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus como Salvador. E eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos aqui têm essa referência. Nós temos o testemunho que eu vi há pouco tempo do nosso irmão Romário. Ele nem gostava de crente. Chegava a crente lá, né, irmão? Chegavam os pais, o sogro, vinha comentar: pelo amor de Deus, não me fale desse Deus, deixa eu de lado, não mexe comigo. Mas o que acontece? A palavra de Deus, ele estava vivo, mas ele estava morto. Por que ele não queria? Porque ele não conhecia. Ele não conhecia o Deus que a palavra revela. Ele não conhecia este Deus que entregou a sua vida, que morreu, que deixou os céus e veio a essa terra e se tornou um homem, esteve entre nós. A Bíblia diz que ele foi humilhado por nossas causas, o preço que ele pagou, e provar o quanto ele nos ama.
Mas nós estávamos vivos mortos, porque nós não conseguíamos entender por que Jesus fez esse sacrifício, por que Jesus morreu por mim, o que sou eu. Eu quero que você entenda que é uma guerra muito grande pela sua alma. Entenda, um dia todos nós iremos passar desta vida para outra. A Bíblia nos diz que enquanto a vida é esperança, existem duas grandes forças que lutam por você. É Deus querendo te resgatar e te salvar, e o inimigo do outro lado querendo te pegar e te levar para o inferno. E você no meio desse tiroteio. Meu Deus, às vezes alguém vem e diz: minha amiga, vem para Cristo. Vai em casa, pega você, gente, eu tenho uma palavra. Deus tem uma mudança na sua vida, um renovo. Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar a sua história. Olha este problema que você está passando, Deus vai te dar força. E nós usamos todas as palavras que a palavra do Senhor nos orienta, para tentar tirar aquela pessoa. Porque nós que estamos lá de cá, estamos vendo, gente, se você vier para lá de cá, aqui dá melhor. Aqui você está do lado, você tem anjos, a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não vai ser atingido. Aleluia! A palavra de Deus diz que te dá uma cobertura e uma segurança, que o inimigo, ele pode vir ao seu derredor, mas ele jamais pode vir até você, porque você está debaixo de uma proteção. Você tem anjos lutando ao seu favor. Aleluia! Então o cristão consegue enxergar isso pela fé. Quando ele aceita Jesus, ele começa a ver: gente, que Deus é esse que eu não conhecia? Eu ouvi falar tanto deste Deus, passei já na porta de tantas igrejas, mas nunca tive essa experiência de conhecer esse Deus que este povo tanto fala. E ele entrou na minha vida, ele mudou o meu ser, mudou a minha família, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Gente, eu era nervoso, gente, eu era estourado. Eu não tinha paciência, eu não tinha amor, só tinha ódio no meu coração, só tinha raiva, vontade de se matar, entrando já por um processo de depressão, porque esse é o trajeto do inimigo, não aceitando a vida, às vezes até questiona a si mesmo: gente, por que eu nasci? Eu devia ter morrido antes de nascer, por que Deus me trouxe dessa terra para sofrer tanto? Não consigo acertar nada, é tudo errado na minha vida. E mal sabe você que tem um inimigo por trás disso tudo, tentando roubar a sua felicidade, tirar a sua paz, porque ele não quer te ver ir bem, ele não quer ver a sua paz, não quer ver a sua alegria. Então ele luta, e ele usa as suas estratégias para que você não consiga vê-lo e nem detectá-lo. Então ele começa a envolver pessoas ao seu redor, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. E daí de repente Deus manda um dos seus agentes, porque como o inimigo tem agente, Deus tem os seus servos, os seus discípulos. Se assim eu posso classificar, você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Deus também tem o seu exército de homens e mulheres que estão prontos a ir lá lutar contra o inimigo, porque nós estamos vendo o adversário. Gente, tudo isso está acontecendo na família fulano de tal, porque Deus não está lá. Não é que nós julgamos ser melhor do que as outras pessoas, não. É porque nós conhecemos o nosso adversário. Nós conhecemos o nosso inimigo. Nós já sabemos quando ele está trabalhando, quando ele não está. É a mesma coisa, gente. Você está andando pela rua e você olha as pessoas, você não consegue às vezes detectar um bandido, um usuário de droga. Às vezes, se a pessoa consegue se disfarçar no meio do povo, e ele consegue nos enganar. Às vezes você convida para entrar dentro da sua casa, de repente tem um bandido lá dentro da sua casa, e você não consegue conhecer. Mas de repente, se é um policial, ele já conhece. O policial bate o olho no cabra, só pelo olhar ele já conhece, identifica: olha, esse cara, 90%, 80% desse cara, ele passa para mim que ele é um bandido, que ele tem coisa aí por trás desta cara. Por quê? Porque ele tem experiência, ele conhece. Mesma coisa é o cristão. Às vezes nós olhamos e identificamos Satanás tentando entrar na sua casa e roubar a sua paz, mas às vezes as pessoas que estão convivendo não conseguem vê-lo, e fica lá tudo normal. Não, que demônio, que tem Deus na minha casa.
Aqui é só alegria, mas não consegue detectar o adversário, tentando roubar a paz e a alegria. E ele existe. Eu quero que você entenda que um dia Jesus chegou em uma cidade e existia um homem de nome Gadareno. Você já deve ter conhecido essa história. E diz a palavra de Deus que eram milhares de demônios que estavam dentro daquele homem. Legiões de demônios estavam dentro daquele homem. E aquele homem, as cadeias não conseguiam segurá-lo. Diz a palavra que os estudiosos, que ele se alimentava de restos mortais. Ele morava no cemitério. As pessoas vinham e colocavam, prendiam ele e levavam nas cadeias. De repente entrava aquele demônio e ele quebrava as suas algemas e quebrava as portas das cadeias e fugia e ia para o cemitério. Não existia quem segurasse aquele homem na época, porque ele tinha uma legião de demônios. E o dia que Jesus chegou até aquele homem, Deus o libertou e mandou embora aqueles demônios. Agora eu quero que você entenda, existem milhares de demônios e milhares que querem tirar a sua paz, que tem um projeto de fazer com que você seja infeliz, com que nada na sua vida dê certo, que seus filhos sejam os piores da face da terra, que todos os seus sonhos sejam frustrados e que você chegue à morte e que você sinta na pele o desprazer de viver. Este é o projeto de Satanás. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E talvez você fale, mas pastor, o senhor está me falando tanto desse inimigo. A Bíblia diz que nós temos que conhecer o nosso adversário. Você precisa conhecer que o inimigo ele não está com a brincadeira, não. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele quer destruir tudo que é seu. Tudo que é meu ele quer destruir. Tudo que é seu, tudo que é nosso. E se Deus não der essa cobertura, se você não vir sobre as asas, por debaixo das asas da proteção de Deus, você tem você corre um risco muito grande desse adversário ter acesso na sua vida e roubar de você a paz e a alegria que Deus nos dá de graça. Aí então, o profeta, Deus estava revelando ele essa história de ossos secos, dentro dessa revelação. Observe para você ver que hoje a humanidade está da mesma forma. Estão mortos, não conhecem a Deus, ouvem falar de Deus, mas não conhecem. Se você chegar numa pessoa, você quer aceitar Jesus? Não, eu já aceitei, Jesus já mora no meu coração. Mora. Mas gente, nós temos que entender o que é compromisso. Eu não sei se você se lembra, se você é casado, você se lembra do dia que você se casou. Você foi lá diante ou do padre, ou do pastor, ou na igreja, ou diante do juiz, e ali você prometeu morar com aquela pessoa, amar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, na saúde, na doença, no mal, em todas as situações você prometeu. Eu prometo que eu vou ficar com você até o dia que você morrer. Não é essas promessas que fazemos? Isso significa o quê? Isso significa aliança. Isso significa compromisso. Então eu assumi um compromisso. Então a minha vida não é mais minha. A minha vida agora é da minha esposa. E a vida da minha esposa agora é minha. Então, por isso que a Bíblia diz que juntos tornam-se uma só carne. Uma só carne. É uma pessoa. Então eu não posso mais me separar. Eu não posso mais me largar. Porque eu escrevi. Quando eu falo, automaticamente é registrado nos céus. E uma das coisas interessantes, irmãos, é que quando se refere a casamento, é uma escolha. E nós que escolhemos. Não foi minha mãe que escolheu minha esposa. E não foi a mãe da Lu também que escolheu Moisés aqui.
Foi ela que escolheu, ela viu o bonitão que falou, é esse, a minha ideia. Oh meu Deus! E assim por diante, assim você viu aí o seu maridão e falou, gente, esse é o homem dos meus sonhos. Da mesma forma, o marido, né, é a mulher dos meus sonhos, esta eu vou me casar com ela, e ela vai ser minha, para sempre, até que a morte separe. Glória a Deus, que coisa linda. Mas o que acontece, irmãos, quando nós começamos a conviver um com o outro, começamos a caminhar dentro dessa aliança, dentro dessa comunhão, começamos a nos conhecer. Só que aí eu esqueço que a minha vontade tem que ser a sua vontade, e a sua vontade tem que ser a minha vontade. Temos que ter uma união. É como se fosse a panela e a tampa. A panela e a tampa. Se não combinar a panela com a tampa, não tem como fechar aquela panela. Todos os dois têm que estar concentrados um com o outro. A Bíblia diz que o marido ele tem que amar a esposa, ou melhor, a mulher tem que honrar o seu marido. A mulher tem que respeitar o seu marido. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Olha aí. A mulher ser submissa, obedecer o seu esposo. Mas daí, pastor, as coisas mudaram. Antigamente as mulheres, hoje não, as mulheres hoje, elas conseguem estar à frente, amém. Então as mulheres eram falados muito sobre mulheres, mas pouco sobre os homens. Mas quais são as responsabilidades do homem no casal? A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora você sabe o que Cristo fez pela igreja? Ele deu a vida dele. Ele deixou o céu com tudo que ele tinha, ele era rei. E ele deixou o céu e veio, se encarnou. A Bíblia diz que ele foi visto pela humanidade como foi morto como uma das piores mortes que existiam na época, a morte de cruz. Tudo isso ele passou para provar o amor dele pela igreja. Daí eu te pergunto, o que você tem que passar então para provar o seu amor pela sua esposa? Misericórdia. Pastor, eu não sabia. Tem coisas tão simples que está desvirtuando os maridos, a fidelidade, o amor, coisas tão supérfluas que estão sendo superiores a este amor. E a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, quando eu leio essa palavra, eu entendo que existe uma linha de compromisso e de responsabilidade dos dois lados, tanto da mulher quanto do homem. E o inimigo, ele sabe de tudo isso. E ele sabe que quando ele entra na família, ele sabe que como Deus une a família, ele vem para separar e para distanciar. E nesta separação, irmãos, muitas coisas ruins, muitas setas, muitas brechas são entradas quando nós quebramos uma aliança. Quando você quebra uma aliança, ela traz consigo muitas maldições.